Gênesis 12, versículos 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 24, versículo 40. E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho. Deuteronômio 8, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Deuteronômio 15, versículos 7 a 10. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo: Vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres. Pois por essa causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, e em tudo o que puseres a tua mão. Deuteronômio 28, versículos 1 ao 6, versículo 8, versículos 11 ao 12. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Deuteronômio 29, versículo 9. Guardai, pois, as palavras dessa aliança, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Josué 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Neemias 2, versículo 20. Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Jó 22, versículo 25. Então o Todo-Poderoso será o seu tesouro e a tua prata acumulada. Salmos 1, versículos 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 13, versículo 6.
Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 30, versículo 6. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Salmos 31, versículo 23. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor guarda os fiéis, mas aos soberbos dá o que merecem. Salmos 34, versículos 9 e 10. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Salmos 35, versículo 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Salmos 36, versículos 7 e 8. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Salmos 37, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmos 37, versículos 18 e 19. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Salmos 66, versículo 12. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Salmos 68, versículo 19. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Selá. Salmos 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Salmos 85, versículo 12. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. Salmos 92, versículos 12 ao 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Salmos 103, versículos 2 e 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmos 105, versículo 37. E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Salmos 107, versículos 8 e 9. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Salmos 112, versículos 1 ao 3. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Salmos 115, versículo 14. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Salmos 118, versículo 25. Salva-nos, agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Salmos 119, versículo 17. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Salmos 119, versículo 65. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Salmos 112, versículos 6 ao 7. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Provérbios 3, versículos 13 e 16. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento,
Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Provérbios 3, versículo 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Provérbios 8, versículos 12, 18, 20, 21. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e a acho o conhecimento dos conselhos. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Provérbios 10, versículo 4. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Provérbios 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e não traz consigo dores. Provérbios 11, versículos 24 e 25. Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar, e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, versículo 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Provérbios 12, versículo 14. Cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. Provérbios 13, versículo 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Provérbios 14, versículo 11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Provérbios 14, versículo 23. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Provérbios 16, versículo 20. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Provérbios 19, versículo 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. Provérbios 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Provérbios 28, versículo 10. O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os bons herdarão o bem. Provérbios 28, versículo 20. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Provérbios 28, versículo 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Provérbios 28, versículo 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Isaías 1, versículo 19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Lucas 6, versículo 38. Bem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mateus 6, versículos 31 ao 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Marcos 10, versículos 29 e 30. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. João 10, versículo 10.
O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Romanos 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 10, versículo 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas capítulo 3, versículo 29. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Tiago, capítulo 1, versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Primeiro livro de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Terceiro livro de João, capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma.